Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, uma terça-feira aí de mais uma live Drop Hill, né? Mais um terçou aí, né? De lives da Drop Hill. É um prazer aí estar falando com vocês. Hoje, eu e o Carlos aqui vamos falar de um assunto bem importante que vem linkado com o que foi apresentado no nosso outro webinar, né? A respeito do ransomware. Afinal de contas, a gente está falando aqui da série ransomware, né, que nós estamos aí fazendo diversos webinars aí sobre o assunto, e das principais portas de entrada aí do ransomware, de fato, é a questão do phishing, né? Então, hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre ele. Eu e o Carlos aqui, eu sou gerente de operações aqui na Drop Hill. O Carlos é um dos nossos engenheiros de Red Team, fica responsável aí por identificar fragilidades, identificar vulnerabilidades, e em especial também, aqui para o nosso assunto, também fica responsável por execuções de um serviço muito importante nosso de avaliação, que a gente vai falar um pouquinho aqui durante o nosso webinar, que é de teste de spear phishing. Falei, Carlos, beleza? Bom dia, pessoal. É isso aí, vamos falar um pouco de phishing aí, que Beleza. é... Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou avisar vocês aí. Tá vendo aí, Carlos? Tá tudo certo? Sim, Maravilha. Então tá, pessoal, como eu comentei aí, é o nosso segundo webinar aí da nossa série Ransomware, né, falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante, a principal porta de entrada para o ransomware nos dias de hoje. Como a gente já comentou aqui, meu nome é Pablo, eu sou gerente de operações aqui na Drop Hill, aí tá nos nossos LinkedIns aí, tanto meu como do Carlos aí com o nosso engenheiro de Jardim, também aqui as nossas redes sociais, caso vocês queiram acompanhar as próximas lives, os próximos materiais, inclusive a gente está em live agora, nesse momento também pelo nosso Instagram, né, falando um pouquinho também sobre esse mesmo assunto. Aqui um pouquinho, a gente está falando especificamente agora nesse momento da série Ransomware. Nós temos aí 16 episódios, ele está mais aqui à direita, né? Aí 16 episódios falando sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje, mas também a gente tem outros webinars para vir, outras séries de webinars, né? O próximo a gente vai fazer de segurança em aplicações, a gente também tem de cloud security e de compliance e de fraude cibernética aí durante o ano. Então, todas as terças-feiras aí, quase todas as terças-feiras vocês vão conseguir acompanhar a gente aqui falando sobre algum assunto desse. Se inscrevam aí de acordo com o que a gente vai postando nas nossas redes sociais e também lá no nosso site, nas nossas questões de eventos lá, tá bom? Aqui um pouquinho mais sobre esses assuntos. Aqui o link que eu comentei, né? Cursos, eventos lá, tem todas essas listagens aqui, como vocês conseguem se inscrever por lá também. Antes de começar no assunto também, um lema muito importante, não sei se alguns aqui já têm essa caneca aqui, uma caneca famosa da Drop Hill, mas mais famosa que a caneca, eu acho que é a frase também, né? Malwares e exploits, vocês não têm poderes aqui, eu posso tomar meu cafezinho com tranquilidade, né? É uma frase que a gente usa aí faz muito tempo, faz muito sentido para o nosso negócio, faz muito sentido e cada vez, conforme a gente foi vendo os ataques se sofisticando e tudo mais, começou a fazer muito mais sentido ainda, né, Carlos? Então, é uma frase que a gente gosta muito, a gente traz ela. Quando a gente utiliza algum outro brinde, algum outro material diferente, como uma cuia, por exemplo, a gente já comenta ali a questão de tomar um chimarrão com tranquilidade, já que a gente aqui a maioria do pessoal é gaúcho. Quando a gente vai tomar um chopp, alguma coisa, a gente fala do copo também para a gente tomar um choppzinho, uma cerveja com tranquilidade também, né? Os escritórios da Drop Hill, né? Hoje, como eu comentei, nós temos aí uma sede principal, nosso headquarters aí em Canoas, mas nós também temos aí sede em São Paulo, Vila Velha, lá no Espírito Santo, e também uma sede ali, um time de vendas ali em Brasília. Então hoje, mas a gente atende o Brasil inteiro e Latam com esses escritórios aí que nós temos hoje, né? Bom, a programação hoje é falar um pouquinho sobre a introdução à engenharia social, para todo mundo conseguir entender um pouquinho, esteja todo mundo contextualizado aqui sobre o assunto, engenharia social como um todo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do phishing com o ransomware, né? Onde que o phishing está se encaixando aqui com o ransomware nos ataques que a gente está vendo no dia a dia. A gente tem alguns exemplos ali para demonstrar isso. Como é que funciona a anatomia de um ataque de ransomware começando por phishing,
né? Foi comentado no webinar passado sobre anatomia completa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho especificamente da parte do phishing, especificamente como é que funciona. Aí a gente vai ter a ajuda do Carlos aqui para fazer uma demonstração técnica de uma execução de um spear phishing. Então a gente vai demonstrar tecnicamente aqui para vocês como que a gente entende que os atacantes estão fazendo nos dias de hoje, como a gente também faz os testes aqui para poder validar se os controles dos nossos clientes estão ok, ou se precisa fazer algum ajuste em algum lugar. Algumas métricas desse serviço de Spearfish, o que a gente tem de resultado também sobre isso, né? Como se proteger, logicamente, perguntas e respostas, e vai ter alguns brindezinhos no final aí, então fiquem até o final para poder participar aí dos brindes. E aí a gente finaliza aqui nosso webinar, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, muita gente acha que sabe o que é uma engenharia social, né? Muita gente, às vezes, nunca parou para estudar, às vezes a gente só sabe sobre engenharia social, né? Muita gente comenta a questão de, um time comercial acaba usando a engenharia social para me vender um produto, para me vender uma coisa. Não é mentira, é verdade, né? Ele acaba entendendo o psicológico do cliente dele, acaba entendendo como talvez persuadir ele para um direcionamento, né? No caso dele, ele quer fazer uma venda, aqui no caso nosso especificamente, ele quer causar um impacto negativo do ponto de vista do phishing de fato ali, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, em resumo, a engenharia social como um todo é um conjunto de técnicas que, reunidas, elas são utilizadas para manipular as pessoas a fazer o que os atacantes desejam, em busca de um objetivo já previamente definido. Eu trouxe aqui uma questão um pouquinho mais lúdica do nosso dia a dia, do comercial ali, do cliente, né? Para vocês entenderem, né? Lógico que ele não é um atacante, né? Como a gente trata aqui dentro de cybersecurity, mas ele não deixa de ser também uma pessoa que está utilizando ali um pouquinho de engenharia social, um pouquinho de técnicas reunidas para poder manipular a gente para chegar num objetivo pré-definido por ele, né? Enfim. Até tem Então, pode tem um comentar. livro do Kevin Mitnick que é justamente a arte de enganar, né? Então, que é o título do Uhum. livro, que ele conta várias histórias em que ele realmente utilizava ali de técnicas para persuadir as pessoas e conseguir o que ele queria, basicamente, né? Então, em É resumo, um bom livro aí que deu uma estourada no assunto, né? Bom, como é que são essas técnicas? O que eu preciso ter para ser considerado uma engenharia social? Né? Que a gente trouxe alguns desses casos aí para a gente entender e contextualizar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Primeira coisa que eu preciso ter ameaça. Eu preciso ter um engenheiro social, né? O nome mais bonito aí que é utilizado. Um engenheiro social que ele vai querer fazer alguma coisa. Normalmente essas ameaças, elas, no nosso contexto, ele é sempre uma pessoa mal intencionada. Então ele tem uma má intenção, ele quer causar algum prejuízo para alguém. Né? Até por brincadeirinha, por alguma coisa que o cara manda um e-mail falso ou coisa do gênero, é uma pessoa mal intencionada porque né, quer causar algum prejuízo de alguma forma para outra pessoa. Né? Além da ameaça, ele precisa ter objetivo, como a gente viu anteriormente, né? O que são esses objetivos normalmente vistos no mercado? Um ganho financeiro. Muitos dos phishings, muitas das engenharias sociais como um todo, são para ter um ganho financeiro com isso. Então, fraude lá do WhatsApp, fraudes relacionadas a e-mail, aquela questão do boleto falso. Então, muitas coisas aqui são relacionadas a ganho financeiro. Mas além do ganho financeiro, tem também algumas outras, né? Um acesso não autorizado, então ele ganhar um acesso a algo para depois talvez ter um ganho financeiro, ou somente ter o acesso, né, para coletar uma informação, né? Ou pode ser. Uma interrupção de serviços, isso aqui ocorre bastante com órgãos públicos, né? Naquela questão do pessoal querer causar um prejuízo para um órgão que não está atendendo bem, para um órgão que é de um outro lado político do que o do próprio atacante, né? Então, acontece bastante com isso nesse sentido também. Então, temos ameaças, temos objetivos, temos técnicas. As técnicas a gente cita algumas aqui, mas eu vou explicá-las um pouquinho depois. Mas em resumo, é phishing, o spear phishing, o smishing, o farming, o baiting e assim vai. Né? Depois ali a gente comenta um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas e apresenta para vocês. A gente precisa ter meios, formas, como que a ameaça vai chegar até o ameaçado, né, no caso aqui, né? Então,
quais são esses meios normalmente utilizados? E-mail, SMS, rede social, WhatsApp, o próprio websites, até mesmo fisicamente. Né? A gente está falando aqui bastante da questão cyber, né, que é o assunto mais relacionado para a gente, mas também tem a questão física, que a gente também pode estar sofrendo em uma engenharia social. Ele precisa ter abordagens, formas de abordar também, né? E essas abordagens, elas normalmente estão linkadas a uma questão de autoridade, de intimidação, ou seja, eles estão intimidando, ó, você precisa clicar neste link, senão vai acontecer tal coisa. Né? Então, eles estão tentando intimidar você a fazer algo, né? Alguma questão consensual também, ó, você se você fez tal coisa, eu acho que você poderia clicar nesse linkzinho aqui, né? Uma questão de consenso do lado dele, uma questão de escassez. Ó, esse aqui é o último produto que eu tenho disponível, é o produto mais barato da minha loja. Se você clicar agora nesse link aqui, você consegue garantir ele. Tum. Né? E manda para o cara essa questão de escassez. Familiaridade é bem comum com o WhatsApp, né? A gente chamar ali, clonarem a nossa foto e chamarem pais e parentes ali para cometer algum tipo de fraude, e até mesmo de urgência ali que tem relacionado com o que eu já comentei um pouquinho antes, né? Uma questão de, ó, precisa ser feito ontem aqui e eu preciso que você clique nesse link ou que baixe esse arquivo ou que faça tal coisa, né? E por fim, chegamos nos alvos, né? Precisa ter esses alvos aí para ele poder de fato atuar com essa engenharia social, todos esses parâmetros aqui que eu comentei, para poder executar e ter um sucesso do ponto de vista do atacante, né? Num ataque de engenharia social, né? E aqui normalmente tem dois grandes públicos, né? Organizações, sejam elas públicas e privadas, e os indivíduos, né? Questões individuais aí, as próprias pessoas físicas também sofrendo, né? Então, resumo geral aqui, esse aqui é um mapa mental de engenharia social, né? Um resumão sobre o assunto, que a gente consegue aí verificar o que, que eu preciso ter de contexto para eu poder ser considerado uma engenharia social, poder identificar e até mesmo prevenir, né? Então, ó, eu identifico ameaças, eu vejo que essas ameaças estão com alguns objetivos, eles estão utilizando algumas técnicas. Opa, já é um ponto, um indicador de talvez um comprometimento aqui que eu vou ter que atuar e fazer alguma coisa para poder me proteger deles, né? Eu Como diria eu até prometi. como Red Team, Pablo, que justamente é importante a gente entender como um atacante pensa para a gente conseguir se defender dele, né? Se defender do que ele vai fazer Verdade. no próximo passo. Então a gente consegue criar defesas baseado no que a gente já sabe, a gente já conhece, e no que pode estar por vir do que os atacantes estão utilizando, né? Então, justamente toda essa cadeia de ameaça, alvo, objetivo, a gente consegue mapear isso para riscos e trazer, pensar como um atacante e se defender nos pontos mais importantes ali, né? Verdade. Bom, como eu prometi, vou falar um pouquinho sobre aquelas principais técnicas ali, né? O phishing. O que que é o phishing, né? É quando a gente recebe um e-mail de um banco, de algum lugar, solicitando o número de conta, senha, CPF, código de segurança, e alguns outros dados, enfim, qualquer, alegando ser uma verificação de segurança. Mas ele sempre está relacionado com e-mail. Então, o phishing, ele está normalmente sempre relacionado com o e-mail. Depois do phishing, teve alguns aprimoramentos aí, ou vice-versa, né? Também teve muitos casos aí no passado do phishing, que é uma ligação, né? Aquele golpe por ligação, eu ligar para você receber ali uma ligação de um banco, normalmente, dizendo que é o gerente da sua conta, também pedindo dados pessoais, contas, senhas, código de segurança. Desculpa. Enfim, alegando ser alguma verificação de segurança ou algo do tipo, né? Então o phishing ele está sempre relacionado à ligação, né? Então telefone. O smishing também é muito famoso aí, aconteceu vários casos no Brasil aqui ultimamente. Ele está relacionado a mensagens de SMS. Então, aquelas mensagens lá que a gente recebia dos Correios, né? Muita gente recebeu essa fraude aí, dizendo que, ó, seu produto que veio da China aqui está parado na alfândega, está parado em algum lugar e você precisa fazer o pagamento do boleto para liberar. E muita gente realmente tinha feito alguma compra, acabou recebendo esse SMS que direcionava para um link ali, que era um domínio parecido dos Correios, e muita gente clicou naquele link e gerava um boleto. Esse boleto normalmente ele não passava aí de R$ 20, então era um valor um pouquinho irrisório, né? E muita gente foi pagando. Imagina, né? O atacante aí conseguiu muito provavelmente muito ganho financeiro aí com um golpe assim, né?
Esses três caras, normalmente eles levam para uma outra técnica, né, comumente aí conhecida como farming. Né? O que é o farming? O farming é quando eles são levados para uma página web. Esse exemplo dos correios que eu comentei agora há pouco aqui é bastante isso. Né? Então, tanto esses três caras aqui, normalmente eles levam uma página web. Essa página web, ela é normalmente um clone de alguma página de login, ele é um clone de um site, ou ele é só alguma outra casca para poder coletar alguma informação ou te induzir a fazer mais coisas ainda até chegar no objetivo dele, né? Isso aqui é muito comumente realizado, mas vale destacar também que tem outras formas, né? No próprio e-mail aqui eu posso enviar já um arquivo malicioso e fazer com que você baixe o arquivo malicioso e não clique em nenhum link, por exemplo, né? Então isso também pode acontecer, é bom destacar aqui, mas esse caso aqui é o que mais ocorre, né? É o que mais é reportado aí pelas as instituições aí que controlam incidentes de segurança, mais nesse sentido, tá? E as formas de ataque que pode acontecer esses caras aqui, pode ser um ataque não direcionado, ou seja, através de uma técnica chamada de spam. Muita gente conhece o spam lá pelas questões de marketing, né? Mas também é utilizado aqui esse termo. Um ataque não direcionado. Eu vou mandar um e-mail para o maior número de alvos que eu conheço, vou disparar para todo mundo. Quem cair, caiu, vou lá coletar, pegar meu ganho financeiro, enfim, cumprir meu objetivo que eu quero e tá feito. Né? Então, o spam aqui normalmente é esse ataque não direcionado que muita gente recebe. Agora, o spear phishing ele é diferente. O spear phishing ele é um ataque totalmente direcionado e esse cara aqui tem uma preocupação muito grande para as organizações nos dias de hoje. Então, o spear phishing, o atacante ele vai fazer um estudo sobre a organização, ele vai entender o seu alvo de uma forma um pouquinho mais profunda, quem são os diretores da empresa, quem é o presidente, quem talvez vai ser a pessoa que vai clicar num link, quais são as páginas de login ou tecnologias que essa empresa aí utiliza para poder clonar, fazer uma clonagem desse site aí dela que ela tem, a página de login para coletar uma credencial, enfim. Então, eles vão selecionar muito bem o seu alvo, vão estudar muito bem e vão fazer um ataque totalmente direcionado, muito mais sofisticado. Então, esse cara aqui é o que normalmente está relacionado aí à questão de ransomware, e esse cara aqui que a gente precisa se preocupar bastante dentro das organizações, né? Porque ele tem um índice de efetividade muito grande nos dias de hoje. Bom, e como que o phishing, né, que agora a gente está falando só sobre o phishing, não sobre a engenharia social como um todo, né? Como é que ele está impulsionando o ransomware nos dias de hoje, né? Aqui a gente trouxe duas matérias super atualizadas, é desse mês. A da esquerda aqui é do dia 12/3, da Agência Americana de Cibersegurança, né, Ciberdefesa, que eles chamam, que é a CISA. Eles trazem aqui um reporte, um alerta, na realidade, sobre um ransomware chamado Medusa Ransomware, que é um ransomware que estava aí cometendo diversos crimes, enfim, nas organizações do mundo inteiro. E eles comentam aqui, logo no início do reporte, do alerta deles, que a principal técnica que eles estavam utilizando, técnica mais comum, era phishing, campanhas de phishing e a exploração de vulnerabilidades aí que não tinham um zero day, né? Uma vulnerabilidade ainda que não tinha atualização. Mas o phishing estava como uma técnica muito utilizada por eles, então um assunto super atualizado, super que a gente está olhando para isso aqui para a gente proteger os nossos clientes e as organizações como um todo, né? O próprio CISA aqui também. Já no lado direito, pode comentar, Carlos? Comentar? Eu só ia comentar que além disso tem algumas agências e empresas que fazem pesquisas para identificar, né, qual ali é o principal ponto que causa vazamentos de dados, né? E tem uma bem recente até da KnowBe4 que fala que 88% dos casos de vazamento de dados são causados por causa do fator humano, né? Então, bem linkado justamente com o que a gente está apresentando aqui de engenharia social, de realmente o usuário ser a peça mais fraca ali em toda essa cadeia, né? Então, ah, trazendo mais motivos para o phishing ser essa principal porta de entrada, né? Verdade. Na direita aqui já é um outro ransomware também, se eu não me engano, tá ali, ó. É o Black Switch.
também é um grupo de ransomware aí bem atualizado. E eles falam aqui que a principal obtenção de acesso inicial às vítimas também é o phishing, né? Então, eles normalmente obtêm acesso inicial a essas redes por meio dos e-mails de phishing, né? E aqui, de acordo com o relatório de código aberto, as vítimas instalaram sem saber malware que distribui o ransomware Black Suite após receber e-mails de phishing contendo documentos com PDF malicioso. Então, foi aquilo que eu comentei, né? Já o Medusa aqui estava utilizando uma técnica de levar as pessoas para fazer uma coleta de credenciais dessas pessoas. Já o Black Suite ele estava fazendo envio de PDFs maliciosos, onde já tinha ali o seu malware, o seu acesso, o controle, né? Normalmente isso acontece, para eles poderem executar o ransomware como toda a cadeia do ransomware, né? Bom, quais são esses passos do atacante, então, quando a gente está falando de um ataque via phishing? Qual é a anatomia desse ataque de ransomware, né? Aqui a gente trouxe o que foi apresentado também no outro webinar, né? Que é a anatomia conhecida aqui do ransomware. E percebam que de fato a principal porta de entrada aqui ele traz o phishing, né? Para comprometer esse usuário. Então, ele também pode executar através de uma vulnerabilidade também, que é um outro assunto que a gente vai falar em um próximo webinar, tá? Mas de fato aqui o phishing, ele compromete esse usuário normalmente e aí a partir desse usuário comprometido, ele vai escalando o privilégio, ele vai fazendo movimentação lateral, ele vai executar o reconhecimento e vai comprometer o ambiente como um todo de tecnologia, né? Então, ele é uma forma muito inteligente do lado do atacante de ele conseguir é, ultrapassar essa barreira de perímetro seguro. Né? Então, a gente precisa ter diversas camadas de segurança, depois a gente vai ver como se proteger, né? Diversas camadas de segurança para evitar que o phishing consiga, de fato, passar por essas barreiras aqui, que é o nosso perímetro seguro, que é a nossa organização, e comprometa o nosso usuário. Né? E aí, enfim, aí nós temos aí diversas consequências, fraudes, pessoas lesadas, ações judiciais, perdas financeiras e ainda a questão da dupla extorsão aí com comércio e exposição de dados. Então, isso aqui, o impacto do ransomware, eu acho que está sabido por muitas pessoas, então a gente já conhece aí que é gigantesco, de fato, né? Mas aqui vamos falar especificamente do spear phishing, aquela parte inicial ali de como que o atacante ele consegue fazer aquela intrusão, né? Primeiro passo dele, como eu comentei anteriormente, reconhecimento, coleta de informações públicas, normalmente utilizando técnicas de OSINT, procurar no Google, procurar em outras ferramentas. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho aqui, que tem muita relação com isso. O Carlos vai apresentar para a gente como fazer esses reconhecimentos, como que eles executam esses reconhecimentos normalmente. Mapeamento de funcionários, levantamento de e-mails, ativos e afins, né? A gente vai entrar no detalhe desse cara aqui. A partir daí, ele vai fazer uma seleção desses alvos. Então, ó, esse alvo aqui, eu acho que eu entendo que ele vai ter uma alta probabilidade de abrir algum e-mail que eu enviar, ele vai ter capacidade ali de entender o meu e-mail, eu vou conseguir burlar bem, montar bem meu e-mail para ele poder cair como uma vítima, né? Já o terceiro passo é se ele ainda não criou, né? Se ele já não tem algum domínio ali semelhante ao da empresa, ele vai fazer criação de algum domínio falso da organização para ele ter mais é, relevância e que consiga ludibriar muito mais as vítimas deles. Então, eles vão pegar lá, tem um drophill.com, que é o nosso domínio original, e vai criar um drophill.net, um drophill.info, um drophill. O que for, né? Então, para poder ou até um drawhell.com, né, para poder ludibriar essas pessoas aí de uma forma mais contundente, né? Além disso, se ele também normalmente já tem ferramentas para fazer essa execução, então a gente aqui também vai mostrar isso para você na nossa demo, ele vai fazer essas configurações ou adaptações dessas ferramentas e criação de alguma página falsa ou de um malware ofuscado em algum lugar, que é os casos que eu comentei anteriormente, e aí sim vai executar, né? No quarto, é a construção da isca antes da execução. Então ele vai fazer a redação da mensagem de e-mail, ele vai. É, aqui de fato tem a engenharia social de fato, né? Então ali ele vai tentar montar um e-mail que ele consiga convencer
que a vítima faça o que ele queira que ela faça, né? Então aqui tem essa construção da isca, né, do phishing. E aí sim vem a execução, que é o disparo de e-mail e acompanhamento do que vai acontecendo. A partir daqui já é um outro assunto que a gente já vai entrar talvez aí num teste de intrusão, de fato, que é a intrusão no ambiente, né? Exploração de alguma vulnerabilidade com alguma credencial, enfim, o aprofundamento do phishing, tá? Mas a parte inicial, ela tem normalmente esses 5 passos que os atacantes utilizam, né? E aí, Carlos, passo a palavra para ti falar um pouquinho sobre principalmente essa parte do reconhecimento aí para executar o phishing. Show. Então, como o Pablo comentou aqui, a gente vai dar mais detalhes aqui, até como a gente executa o nosso serviço normalmente, onde a gente faz realmente aquele caminho que o Pablo comentou de reconhecimento, depois montar a isca até a parte de execução do phishing, né? Então, basicamente, tudo começa com um mapeamento de ativos, mapeamento de superfície de ataque, com coleta de informações, basicamente, né? Então, aqui a gente traz 3 formas principais, então, coleta passiva de informações, e coleta ativa de informações, né, que seriam ali as 2 formas de coleta, e o OSINT ali, que digamos que pode ser um mix dos dois ali, que pode estar utilizando os dois, né? Então, a gente trouxe alguns exemplos de ferramenta, então, Search Engines para coleta passiva, então, por exemplo, o Google, ele tem muita informação sobre ativos de organizações, sites, subdomínios, até documentos, tudo a gente consegue achar indexado no Google. O Shodan e o Census, né, que são ferramentas ali que realmente elas ficam fazendo scans da internet inteira 24/7, basicamente, pegam todas essas informações e disponibilizam publicamente. E aí tem mais algumas questões ali de RUIS, DNS, certificado, tudo isso normalmente ali o Shodan e o Census também já trazem. Coleta ativa de informações, então, que já utiliza até algumas ferramentas que podem ou não ser intrusivas, né? Então, por exemplo, Nmap, Messscan para scan de porta, o AMES ali, que é uma ferramenta de descoberta de subdomínio, então, por exemplo, a gente está numa etapa de reconhecimento da empresa, a gente pode usar o AMES para descobrir subdomínios e dentro desses subdomínios a gente acha uma tela de login específica para diretores da empresa, por exemplo. E o OSINT, então, que é basicamente utilizar tudo que a gente tem disponível de informações públicas sobre um alvo para ir usar contra ele, né? Então, algumas ferramentas, por exemplo, The Harvester, a gente pode encontrar e-mails de algum domínio. O Maltego, né, ele é um framework completo ali para o Cint. Redes sociais, então, por exemplo, a gente vai mostrar mais para frente o LinkedIn, né? Então, se teu alvo é uma empresa e tu já sabe, por exemplo, um padrão de e-mail da empresa, se tu ir no LinkedIn e procurar lá todas as pessoas que trabalham naquela empresa, tu consegue provavelmente uma lista bem grande e provavelmente bem assertiva de usuários daquela empresa, né? Além disso, notícias, websites, então tem muita informação que as empresas realmente devem deixar públicas que acabam podendo ser utilizadas contra elas, né? Pode passar, Pablo. Então aqui a gente traz mais tecnicamente, né, como que a gente faz essas coletas. Então aqui um exemplo de coleta passiva, onde ali o primeiro print ali a gente vê o Ruiz, né? Então aqui procurando o dropreal.com.br, domínios.br eles têm essa questão que realmente tem que ter um nome do responsável ali, normalmente um documento, né? Então CPF ou CNPJ. E aí a gente consegue ver isso aqui, por exemplo, o Manuel, né, que é aqui o nosso CEO. E ali o Census embaixo, então procurando pelo domínio dropreal.com, a gente consegue ver alguns IPs públicos que são utilizados pela Drop, algumas portas que podem estar expostas, né? E tudo isso gera insumo, gera realmente informação para um atacante poder utilizar contra a própria empresa, né? Contra o alvo, no caso. E aqui, uma coleta de informação passiva, ela se baseia ali por não interagir diretamente com o alvo, né? Então a gente só procura por ferramentas que coletam esses dados para nós, e aqui não tem, por exemplo, como a Drop saber que tem alguém pesquisando sobre ela lá no Census ou no Ruiz, né? Porque não tem contato nenhum com a empresa aqui nesse caso. Pode passar. Aí, para coleta ativa, então aqui realmente a gente já está entrando no alvo e tentando achar ir mais a fundo, digamos assim. E aqui só 2 ferramentas que a gente demonstrou, né? Então, por exemplo, ali o primeiro print é o DIRB, né? Então, a gente faz um brute force de diretórios, que é basicamente procurar por páginas que podem estar escondidas ali no site. E aqui usando como base o site da Drop, né? Então, ali mesmo a gente não achou nada de muito interessante, aqui por ser uma demo também, né? Mas traz alguns diretórios, traz algumas informações que para um atacante poderiam ser úteis.
aí embaixo ali um Nmap, né? Então realmente fazendo um scan de porta, procurando por quais serviços a drop utiliza. Daqui a pouco você acha uma porta específica de algum serviço que pode ser utilizado, já poderia ser utilizado essa informação para montar uma isca, né, para engenharia social. E aqui na coleta ativa a gente está realmente interagindo diretamente com o alvo, né? Então a gente entrou lá num ativo da drop e tentou fazer alguns scans, fazer alguma interação com ele para coletar mais informação, né? Pode passar. E aí, essa parte de OSINT realmente que hoje em dia, né, a gente tem muita informação disponível publicamente, e aqui a ideia é realmente pegar tudo que tem publicamente da empresa, ou do nosso alvo, para juntar isso de informação e juntar no nosso reconhecimento, né? Então, por exemplo, aqui no site da Drop, a gente tem contatos e endereços físicos da Drop disponíveis no site. Então, seria uma coleta meio ativa, porque a gente está entrando no site, mas a gente não está executando scan, não está fazendo nada, a gente só está chegando lá e vendo uma informação real da empresa, né? Então, por exemplo, tem telefones de contato que um atacante poderia tentar ligar e fazer por ligação, né? Seria o phishing O ali. phishing. Uhum. É, tentar fazer alguma coisa por ligação, daqui a pouco, vou ligar ali no telefone de São Paulo, vamos ver quem é que atende, tentar falar com a pessoa. O cara poderia chegar nesse nível, ou realmente pegar ali outras informações, né? Então, até de questão de filiais. Pode passar para. Aqui essa ferramenta utilizada foi o The Harvester, né? Então a gente consegue ver ali alguns hosts que estão relacionados com o domínio dropreal.com, e alguns e-mails. Então, ali por aqueles e-mails a gente já poderia estar adicionando eles na nossa lista. E tá até daqui a pouco enviando e-mails para esses e-mails encontrados, para ver se alguém clica no que a gente mandar, né? Seria um exemplo. E também, né, Carlos, vale destacar que aqui a Drop Hill ela não tem uma visibilidade digital do ponto de vista de diversos acessos, eu digo, né, digital ou diversos subdomínios, como a gente viu. A gente tem alguns aqui, isso comparado com uma grande organização que trabalha direcionada para isso. Tem um e-commerce, por exemplo, ou tem a visão digital muito grande, um banco. Então, imagina a quantidade de informação e de insumo que eles poderiam coletar de uma grande organização que tem esse viés, né? Que tem esse viés um pouco mais digital, mais cibernético, querendo ou não. Eles conseguiriam coletar muito mais informação. Então, o risco, na nossa opinião aqui, ele aumenta consideravelmente quando a gente está falando de uma organização que ela tem esse viés, né? E pelo menos essa é a nossa visão aqui. Também tem aquelas organizações que acabam não tendo tanto esse viés digital e acabam fazendo as coisas correndo, enfim, precisa fazer, tem uma necessidade, tem que subir um site novo, tem que fazer tal coisa, acaba neste momento desta correria ou desta deployment, né, de fazer essa implementação, acabam expurgando algumas informações relevantes para um atacante. E aí, ele que está fazendo ali scans recorrentemente, ali utilizando tudo que o Carlos comentou, ele, naquele momento que o cara subiu um negócio que está vulnerável, subiu uma informação que ele já mapeou que é interessante para ele pegar, o atacante já pegou aquilo ali, botou na base dele, em algum momento ele vai parar para ir lá fazer esse ataque, né? Então, isso é importante destacar aqui. Exatamente. Quanto maior, quanto maior a empresa, provavelmente maior a superfície de ataque, maior a quantidade de informações disponíveis sobre aquela empresa, né? Sim. E aqui um outro exemplo, então procurando o LinkedIn da Drop, então que a gente consegue acessar ali, e ver pessoas que estão relacionadas a essa organização, né? Então a gente tem aqui uma lista, por exemplo, de funcionários da Drop, que a gente poderia estar utilizando eles também, até tem alguns casos, né, bem avançados que a gente já viu, por exemplo, da Coreia do Norte, de criar um perfil de recruiter no LinkedIn, com o IA, né? Então seria uma tech recruiter ali, que vai chegar na pessoa, mandar uma mensagem e falar, olha só, tem uma vaga aqui, tu só tem que mandar todas essas informações, ou uma vaga de desenvolvimento, por exemplo, que a pessoa tem que fazer um desafio e quando ela baixa o desafio é um malware que vai executar no computador dela, então com o LinkedIn também tem vários casos, né, ah, de Utilização de engenharia social aqui, né? exatamente, né? Pode passar. E aqui um pouco mais, por exemplo, buscando e-mails válidos, né? Então, a gente traz aqui, por exemplo, o processo de licitação pública devem ter essas trocas de e-mails
publicadas, né? Isso deve ser uma informação pública, o que acaba vazando diversas informações, por exemplo, até horas de reuniões, quem está na reunião, que horas que o cara vai estar numa reunião em determinado lugar, qual é o e-mail do cara, então qual é o e-mail da pessoa, né, que está ali da organização. Então tudo isso um atacante ele vai olhar e vai falar, ah tá, aqui eu tenho o e-mail dessa pessoa, aqui eu tenho as horas que ela vai estar online no computador para eu enviar um e-mail daqui a pouco. Sim. Seria um caso de uso aqui, né? Pode passar. Aqui outro caso, até o Pablo comentou um pouco de vazamento de informações. Então, aqui é um exemplo de um serviço de uma empresa gigantesca que estava configurado de maneira errada. E essa configuração errada acabou expondo um painel. Nesse painel tinha diversas informações de clientes, e de serviços contratados, né? Então, realmente ele tinha e-mails, contatos de telefone, que não eram para ser uma informação pública e acabou virando uma informação pública justamente pelo que o Pablo comentou ali. Daqui a pouco, de numa correria, a pessoa quer entregar aquele serviço, ela acaba entregando uma maneira mal configurada e aí acaba expondo mais informações do que deveria, né? Isso a gente vê acontecendo bastante. É verdade. Ah, Bom, falar um pouquinho da demonstração técnica, então, Carlos. pode ser. Tu quer mostrar o lado da vítima aí? Vamos mostrar lá da vítima. Aqui a gente, antes de começar o webinar, a gente já fez já tinha enviado aqui para mostrar para vocês. Como normalmente a gente executa esse tipo de teste, como normalmente chega para os clientes. Deixa eu só abrir meu e-mail. Aqui é um exemplo de e-mail que a gente fez. Deixa eu só minimizar vocês aqui. Aí. Um exemplo de e-mail aqui, onde o Carlos montou, depois ele mostra pra gente como que ele montou isso, né? Mas um e-mail falando de uma autenticação de duplo fator, né? Que o prezado Pablo, ou seja, ele já veio personalizado no meu nome, né? Isso aqui também a gente consegue fazer tranquilamente. Seguindo as melhores práticas de segurança e de acordo com a LGPD, estamos implementando um novo controle de segurança, o MFA. Né? Ative essa configuração e seu acesso para obter mais uma camada de segurança. Ou seja, ele está falando sobre segurança para poder cometer algo malicioso aqui no caso, né? Então aqui um padrão também da Drop de enviar e-mails, né? Aqui a Drop tem já alguns controles, né? Aqui, por exemplo, é um controle desses, né? Esse e-mail foi originado de fora da organização, não clique em links, abra anexo. Mas isso aqui é um controle próprio nosso que nós temos aqui para poder avisar os nossos colaboradores sobre isso. E também aqui dá para ver o domínio, né, que é um domínio aqui que foi criado, depois o Carlos também comenta sobre ele, mas que poderia ser um domínio totalmente, como a gente comentou antes também, a gente não chegou a criar ele, mas poderia ser um drophill.net, um drawhill.com, poderia ser coisa do gênero. E bom, vamos clicar no link, né, Carlos? Vamos E testar e ver aí? para onde é que esse link nos leva. Tá aí, me levou uma página de login do nosso Continuous Security Management, aí, que é o nosso painel de segurança aí que a gente disponibiliza para alguns dos nossos clientes. Onde ele pede meu usuário e senha. Vamos botar. Inclusive, ele já veio com e-mail aqui, né? Já veio com o meu e-mail Exatamente. pré-escrito aqui, né? Vou botar a senha mais comum do mundo aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enviar. Beleza. Aqui ele me pediu também sobre acesso local. Ó, perceba que está bloqueado. Eu vou permitir, Carlos, porque eu acho que vai dar talvez algum resultado para ti aí, né? Uhum. Mas normalmente ele abre essa Pode telinha perguntar. aqui para gente mostrar. Então, do lado do. E perceba que ele voltou aqui para uma página igual de novo, né? Então, normalmente é isso que a gente executa. A gente pega de fato, já falando do lado do atacante, né? Mas a gente pega esse painel aqui de login, coloca uma casca aqui na frente, porque esse painel aqui ele é real, a Drophill utiliza esse painel aqui. E depois que o usuário envia usuário e senha, ele redireciona para o painel real, para daí sim ele fazer o login, e daí ele vai ver que não tem nada, né? Mas é isso, né? Do lado da vítima, percebo que foi simples aqui, não demorei 10 segundos para fazer aqui o que eu tinha que fazer. E agora vamos ver os resultados do teu lado aí, Carlos. Vou parar Sim, de compartilhar aqui. eu vou compartilhar aqui a tela. Assim que receber. Estou compartilhando. Vocês estão vendo? Tá carregando. Estamos vendo. Show. Então aqui
é a visão do atacante, né? Então aqui a gente já tem um sistema, como a gente realiza esse serviço, tem vários testes que a gente faz, a gente já tem um sistema preparado para esse tipo de teste, onde a gente já consegue automatizar bastante parte desses testes, né? E aqui a gente consegue ver uma trilha, então, por exemplo, aqui o meu usuário eu só recebi o e-mail e cliquei nele, então aqui o usuário abriu o e-mail. E aqui o Pablo, aqui, como ele tinha comentado, né? A gente tinha testado antes, então aqui só para demo. Ah, ele enviou aqui o e-mail, o usuário, né, até por questão de controles que a Drop tem, a gente não consegue ver que ele abriu o e-mail. Ele clicou no link e depois ele enviou ali a credencial dele, né? Ah, que foi o que o Pablo realmente demonstrou ali. Até deixa eu dar um F5 aqui, Dá uma atualizada, ver se. que daí eu consigo ver aqui que o Pablo ele mandou também a localização dele, né? A localização exata dele. Aqui a gente pega essa localização pelo browser, né? Então, como o Paulo mostrou ali que o browser pediu a permissão de acessar a localização dele, ele chega numa localização bem aproximada, a gente está mais ou menos aqui assim, e ele pegou um pouco, Bem perto alguns mesmo. Acho que metros, é né? alguns metros aí de Alguns metros de distância. diferença, basicamente. E aí, basicamente, né, aqui como é uma demo, só tem dois usuários aqui, eu posso até clicar no meu e-mail para mostrar que aconteceria a mesma coisa, né? Mas pense nisso quando a gente faz um envio para, sei lá, 3.000 pessoas ao mesmo tempo, né? E a gente vai controlando exatamente por aqui quando as pessoas vão enviando as credenciais, né? Aqui só o exemplo da tela real, né? Então essa aqui é a tela real e essa aqui é a tela do Fish. Então vocês podem ver que não tem quase que nenhuma diferença. Se a pessoa tiver um pouco ligada, ela vai ver a diferença no link aqui, né? Então o link ele ficou um pouco maior. E aqui nesse caso a gente está usando um domínio que realmente não tem nada a ver, né? Ele só está escrito ali É. demowebinar.shop. Mas o que a gente faz é realmente, a gente identificou essa tela de login aqui dentro do site da Drop, que por a gente trabalhar na Drop a gente já conhece ela, né? E a gente clonou essa página de login da Drop, e utilizou no nosso site falso aqui, que fica realmente bem parecido com o real, né? Com real. E aí que até eu posso mandar um teste aqui, ah, que aí eu vou ser redirecionado. Opa. Agora eu acho que eu estava usando um antigo. Acontece. Mas eu posso Não, mas mostrar aqui do foi o e-mail que eu também. testei ali. Eu Ah, tá. testei ali, tá, ele redirecionou pro real mesmo. É, por algum. No ao vivo sempre pode dar alguma Não, mas é dessas isso coisas. aí. E aqui Mostrar um pouquinho. Quer mostrar um pouquinho das métricas, Carlos, ou quê? sim, pode ser. Pode mostrar as Quer métricas? mostrar? Mostra essas métricas que teve agora ali no sistema. Perceba que aqui a gente consegue ter estatísticas, né? Então tudo isso que o Carlos comentou já eram indicadores, né? Então a gente já 100% dos e-mails que a gente tinha previsto foram enviados, tantos e-mails foram, tantos por cento foram abertos, os links, localizações e credenciais. Lá em cima, bem em cima também tem os usuários, localizações e credenciais também. E vale destacar também que, vocês devem estar pensando, mas isso aqui é uma ferramenta da Drophill. Mas isso aqui são ferramentas que é totalmente fácil de achar numa Deep Dark Web, num grupo daqueles grupos de Telegram aí que a gente sabe que tem um conteúdo malicioso, normalmente estão falando sobre fraude ou coisa do gênero. Os caras conseguem comprar ali por 100, 200, 300 reais e cometer esses crimes aqui tranquilamente. Ele vai ter talvez o custo ali de criar um domínio a mais ou algo do gênero, mas que também é um custo bem irrisório para ele, né? E cometeu o crime aí com ter um ganho financeiro muito grande com isso, né? Esse é um dos grandes problemas aí que a gente tem hoje com isso. Bom, Exatamente. deixa eu voltar para a Ah, apresentação aqui, então. pode apresentar. E a gente vai apresentar as métricas gerais, né? Então, de serviços que a gente já executou, ah, que dá para ter essa visualização, né? Realmente, do que a gente faz e os resultados que a gente atinge em casos reais, né? Tá compartilhando aí? Sim. Vamos ver. Aí. Quer comentar aí, Carlos? Sim, então aqui a gente pode ver que a gente enviou ali, entre nossos serviços executados, a gente enviou ali 14.296 e-mails, ah, 53% deles foram abertos, né? Então, de cada dois e-mails que a gente envia, um é aberto. Ah, 5.796 pessoas clicaram de fato no link, né? Então, e aqui pensem que aqui obviamente a gente não dividiu por empresa, né? Mas a gente teve empresas maiores, teve empresas menores, teve empresas com mais maturidade de segurança, e empresas com menos, né? Então, aqui a Sim. gente está trazendo um resultado bem geral. Tem empresas que Ah, fazem recorrentemente o teste, inclusive, para ir amadurecendo durante um período específico, né?
Exatamente. Até como uma campanha de conscientização, né? Então o phishing ele também Sim. pode servir justamente como uma métrica para conscientizar agora eu esqueci o nome. Aumentar a maturidade dos colaboradores como um todo, né? E É, também como uma própria evidência de que tá funcionando os controles próprios, né? Uma questão até de isso. quase de auditoria, não é uma auditoria, O- mas quase isso, Uma, né? uma métrica do plano de conscientização. É o que eu É queria isso falar. aí. Ótimo. Ah, e aí, credenciais, né? Então, 2.905 credenciais já foram coletadas pela Drop, que dá 20% dos e-mails que a gente enviou. Então, a cada 5 e-mails que a gente envia, um volta uma credencial. Então, e a gente ainda pega essa credencial e a gente demonstra até onde dentro de uma empresa a gente chegaria com ela. Isso Então, aí. Aí a né, gente começa um trabalho de. Digamos que a gente coleta uma credencial ali de um Office 365, né? Que é algo comum de acontecer. A gente vai entrar no SharePoint, a gente vai procurar por senhas, vai procurar por login, a gente vai procurar por VPN, VPN, vai entrar lá no e-mail, talvez da pessoa, né? Fazer algumas pesquisas ali sobre isso, no chat do Teams muita coisa coletada em chat do Teams. E lógico, aí chega até um momento ali que aí passa a ser um pen teste, né, Carlos? Então, em muitos casos, a gente consegue um exatamente. acesso a VPN, acesso à rede interna dos clientes. É o de, ó, vamos parar por aqui, porque a partir daqui já é um pen teste, a gente não vai seguir aí para comprometer alguma coisa de vocês, né? Beleza. E também vale destacar que todos as nossas execuções a gente teve sucesso 100%. A gente, pelo menos uma credencial a gente conseguiu coletar nos nossos spear phishings que a gente executa. Isso demonstra um pouco o tamanho do risco, porque é fácil de executar, é barato de executar, do ponto de vista de um atacante, né? Pensando num atacante, ele consegue comprar um sistema desses ali de uma forma muito barata, utilizar ele para a vida inteira, só fazer essas compras de domínios ou coisas do gênero ali mascarado, fazer essas investigações também com uma internet convencional, com um computador qualquer, até pelo celular consegue fazer e executar o phishing de fato, né? Então é algo que tem um custo muito baixo e um ganho bem elevado para os atacantes. Tem até ferramentas open source que fazem esses ataques de phishing, né, que já montam a template também. Até o que eu ia comentar do e-mail, que é o famoso template que a gente chama, né? Então a gente pega lá Verdade. a gente pega um padrão de e-mail, a gente tenta identificar algum padrão de e-mail, e cria um e-mail para persuadir o usuário a clicar, né? Esse é o template que a gente chama e tem algumas ferramentas que são open source, mas que são mais digamos que são menos automatizadas, porque elas são mais linha de comando, tem que fazer alguns passos mais manuais. Então, por exemplo, tem o Set Toolkit ali do Kali Linux, tem o Goldfish, tem algumas Sim. ferramentas que podem ser utilizadas, né? Ah, mas realmente é um ataque bem simples de ser executado e até tem, tem vários casos, né? Como a gente comentou, em que isso pode trazer um risco gigantesco para a empresa. Verdade. Bom, seguindo aqui, como se proteger, né? Como que a gente entende aí que são formas de fazer uma proteção para o spear phishing? A gente entende aqui que tem dois pontos muito relevantes para a gente poder atuar, digamos assim. É, Vou falar um pouquinho do usuário primeiro, que é o mais comum que todo mundo fala, né? Treinamento e conscientização para o usuário, para a gente conseguir demonstrar para ele que, ó, você tem que ter esse cuidado, isso aqui acontece, isso aqui tem esse risco aqui em cima, fazer isso de forma contínua, fazer campanhas de phishing, que é diferente do spear phishing, isso é um ponto muito relevante destacar. A campanha de phishing, ele tem a ideia de conscientização, ele tem a ideia de abrir uma telinha quando o cara clica, quando eu cliquei ali em ativar MFA, ele já abriu uma telinha, falar para gente, ó, você clicou no phishing, cuidado com isso, você perdeu pontos lá na sua métrica anual de PLR da empresa, sei lá, alguma coisa do gênero. É, mas é mais do ponto de vista de conscientização, esses envios muito recorrentes, normalmente mensais, de tipo de phishing. Já o teste de spear phishing ele já tem um link muito mais direcionado para um teste de intrusão, digamos assim, que a gente quer validar qual a profundidade que um spear phishing poderia ter dentro da sua empresa, validar também os controles que você tenha também internamente, isso é importante. Já implementei tudo que o Pablo falou aqui. E aí, estou protegido ou não estou? Vamos testar. Vamos ver. É que nem o teste de intrusão, né? Chegou numa maturidade boa lá de segurança. Cara, me ataca aí, vamos ver o que que eu seguro, o que que eu não seguro, né? E, bom,
Sobre o usuário, então, treinamento e conscientização aí são muito relevantes. Já sobre especificamente o phishing, toda essa técnica que a gente comentou, a gente listou três aqui principais. O primeiro, tem um cara que a gente consegue prevenir alguns ataques de phishing, né, de spear phishing aí, que é o Threat Intelligence, né? A inteligência de ameaças. Em qual momento ele consegue nos ajudar? Ele consegue nos ajudar principalmente quando o atacante ele vai criar um domínio falso semelhante ao nosso, ou quando ele vai criar a própria página de login. Se vocês perceberam, tinha um logo da Drop ali. Uma solução de inteligência de ameaça ela é capaz de identificar aqui, ó, aquela página está usando um logo semelhante da tua marca e ele está usando também um domínio que foi criado aqui semelhante da tua marca. Então, toma uma ação sobre isso. Normalmente a ação é fazer o que a gente chama de remoção desse conteúdo aí na internet, né? Conhecido como takedown aí por algumas empresas. Então, aqui no momento de prevenção, não aconteceu nada ainda. O cara só estava trabalhando, estava fazendo ali o reconhecimento e tudo mais, montou já o templatezinho dele, pum. A gente conseguiu detectar, conseguiu prevenir a resposta. Então tem prevenção e resposta. A resposta é justamente essa questão do takedown que eu comentei. Um outro muito relevante, que aí é a detecção e resposta de uma forma efetiva muito grande, inclusive é o assunto do nosso próximo webinar, onde a gente vai trazer especialista aí para falar exatamente sobre a tecnologia utilizada para poder fazer detecção e resposta de e-mails fraudulentos. Além disso, tem algumas configurações no e-mail que podem ser feitas para proteger as organizações. Como vocês viram, o Carlos comentou também, o Drop tem algumas coisas aqui já, alguns controles, né? Então, tem coisa que o cara já não conseguiu ver. Lógico que a gente abriu um pouquinho a porta aqui em alguns assuntos, algumas coisas, né? Mas esse tipo de solução de e-mail protection, proteção de e-mail, a gente consegue fazer essas detecções e respostas em tempo real. Então a gente tem casos aqui no mês que alguns clientes nossos receberam 1 milhão de e-mails e o que foi de fato entregue para o usuário final foi 200 mil. O usuário final, digo como uma empresa inteira, né? 200 mil e-mails foram entregues. Por quê? Porque 800 mil eram lixo. Eram spams de marketing, eram spams disso, daquilo outro, e dentre eles, inclusive a ferramenta mostra isso de uma forma muito legal, dentre eles teve lá 10 mil que era tentativa de ataque. E daí você consegue abrir o e-mail e ver de fato o que ele estava tentando fazer. Então aqui é uma solução hoje que o mercado já possui, uma tecnologia muito relevante para fazer detecção e resposta de e-mails fraudulentos e logicamente proteger de phishing. Né? O teste de spear phishing, acho que falamos bastante sobre ele, né? Para fazer avaliação ou auditoria, né? Como queiram implementar isso dentro das organizações de vocês. Mas o teste de spear phishing, eu já comentei um pouquinho, tem esse contexto todo aí que eu falei, tá bom? Bom, a Drop Hill é especialista nisso. Acho que vocês perceberam aqui nas nossas falas e conversando um pouco sobre isso. Então, busquem a Drop Hill se queiram entrar em algum aprofundamento aqui sobre esse assunto, aprofundamento de tecnologia, sobre o assunto. Se a gente quiser, ó, vocês quiserem trazer um case de vocês, ó, preciso achar uma solução para isso, né? Falem com o nosso time comercial aqui, o time comercial vai estudar junto com o nosso time de pré-vendas aqui formas de como proteger vocês quanto a isso, tá bom? Esse aqui é o nosso MDR, então o Mail Protection ele está dentro do nosso contexto de Managed Detection Response aqui da Drop Hill. Então, nossa equipe de Blue Team fica responsável aqui, junto com o nosso SOC, a depender do contrato, lógico, fica responsável por implementar, por gerenciar essas ferramentas e ficar monitorando isso para vocês em tempo real, né, para vocês conseguirem focar em outros assuntos e deixar isso com a gente aqui, já que a gente tem essa especialidade. Aqui os nossos parceiros tecnológicos, né, parceiros de negócio, vale destacar que o próximo webinar aí é com a Proofpoint, se não me falha a memória, então para falar sobre o Mail Protection, tá bom? Mas aqui, enfim, todos os nossos parceiros tecnológicos, parceiros de negócio e inclusive o nosso apoio institucional que a gente executa aqui na Drop Hill. Bom, pessoal, a gente abre um pouquinho para perguntas e respostas. Não sei se Glória quer me ajudar aí, se tem alguma pergunta e resposta. Alguma pergunta, na realidade, a resposta a gente que vai dar, né, Carlos? Tem alguma pergunta aí, mas aqui ficam os nossos LinkedIns e as redes sociais da Drop Hill, caso vocês queiram seguir a gente. Glória? Agora tá mutado.
Foi mal. Bom dia, Aí, agora pessoal, vai. tudo bem? Ainda não tenho perguntas aqui no chat, mas nós Tranquilo. temos 2 minutos para perguntas. Se alguém tiver Fechou. alguma, já pode colocar. Cabeça. Senão a gente já vai pro sorteio, hein? O que que a gente vai É, Eu sortear vou, agora? eu vou aproveitar e já vou colocar o link aqui, pessoal. Não sei se vocês já estavam no outro webinar da semana passada, mas a gente fez uma dinâmica. Coloco aqui um linkzinho do fórum, se vocês preenchem o nome de vocês e o e-mail. E aí eu falo pro Pablo quantas pessoas se inscreveram nesse link e aí a gente sorteia. O primeiro sorteio de hoje vai ser um kit de chimarrão, que é cuia e bomba. A gente Top. envia para casa de vocês. O segundo vai ser uma caneca, a famosa que o Pablo mostrou. E aí o terceiro é uma EcoDot, quinta geração. E daí a gente também envia direto para casa de vocês. Eu já vou deixar aqui no chat o linkzinho do Forms, então se vocês já puderem preenchendo. Enquanto isso, eu vou abrindo o sorteador aqui, então. Parar de compartilhar rapidinho. Aí o Vou dar, sorteador na tela. vou dar só mais alguns minutos, tá, Pablo? Tá bom. Ó, o Patrick colocou ali no chat, Pablo. Conscientização é muito importante. Conseguimos fazer hoje de manhã um webinar aqui na empresa com mais de 600 colaboradores simultâneos. Oh, que legal. Show de bola, show de bola. E de fato a conscientização ela precisa ser contínua, né, Patrick? Ela precisa ser algo que nem lavar louça, né? Que nem gerenciamento de vulnerabilidades também. É algo que a gente precisa estar ali toda hora, é uma rotina do time de segurança, do time de endomarketing, né? Linkar com o time de endomarketing é super importante para ter uma linguagem apropriada com o colaborador, entender como que o colaborador está recebendo isso. Sugiro também criar métricas para avaliar os colaboradores, né? Lógico que é uma questão de maturidade, né? Começa ali fazendo já os primeiros workshops, fazendo é, treinamentos, algumas coisas mais lúdicas, né? O phishing também tem aquela questão de a gente tentar de uma forma física entrar na mente do colaborador, né? Já aconteceu de a gente fazer em alguns clientes, a gente fez um treinamento para eles e aí no final, pessoal, tem ali um chocolatinho pra vocês de brinde. Aí o pessoal ia lá pegar o chocolatinho e aí tinha um de 50, sei lá, tinha 5 que era um papel dentro. Aí o pessoal abria e ficava, tinha um papel, ó, você caiu no phishing e tudo mais, né? Aí o pessoal levantava, ó, caí no phishing aqui, me dá outro bombom porque eu quero. Aí a gente ia lá e entregava o bombom pra ele, né? Então, esse tipo de material, esse tipo de conscientização é super relevante para manter o assunto vivo e proteger as organizações, né? Pô, que legal, parabéns aí pela iniciativa. Pessoal, hoje encerrei ali o link, são 22 pessoas, Pablo. Beleza, Vamos lá, o primeiro sorteio vai ser do kit chimarrão. beleza, vamos sortear então. Bora. 3, 2, 1. Até o John aqui mandou uma pergunta no chat. Depois do sorteio a Depois a gente gente vê. vê. 16, Glória. 16, deixa eu dar uma olhadinha. Murilo, Murilo Aí, Eduardo. parabéns, Eu vou Murilo. entrar em contato, Murilo, para enviar o kit chimarrão. Pode sortear de novo, Pablo. Vamos pro próximo, sem repetir o resultado. Aí, Ah, 22, o último. 22, Luciano Justino ganhou a caneca da Aí, Drop. parabéns, Luciano. Bora pro último, aquele que todo mundo fica ansioso. Tan, 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 tan. Qual que é esse? Esse é a Macrodot? Codot. Esse é Codot, Alex, é Daí legal, vale a pô. pena. Uhum. 3, 2, 1. 9.
9, Sandro Eduardo. Aê! Parabéns, Sandro. Pessoal, eu entro em contato com todos vocês por e-mail depois, tá? Para pegar o endereço certinho e conseguir enviar para vocês. Tá certo? Maravilha. O que Ah, que teve do o Joe John? mandou ele mandou uma pergunta bem legal aqui, que é qual a relação dos infostealers com o phishing e senhas guardadas no navegador. Eu vou pegar essa última parte primeiro, por exemplo, de senhas guardadas no navegador, ah, que tem, em alguns casos a gente já viu acontecer de, por exemplo, a pessoa usa um gerenciador de senhas, que é uma melhor prática, tu usa uma senha aleatória, tu não guarda a senha, né? Porém, teve até vulnerabilidade reportada para os gerenciadores para esse tipo de software, né? Que é tipo assim, tu entra numa página falsa que é muito parecida com a página real, então aqui um caso de phishing ali, como a gente mostrou, só que o teu gerenciador de senha, ele pode entender que aquilo ali é a página verdadeira e ele já autocompleta para ti, e tu nem vê que tu botou a senha num site falso, então esse seria um caso que senha guardada no navegador pode gerar, né? Hoje em dia é mais difícil porque realmente ele tem métodos de proteção, né? Até uma recomendação é não utilizar o autocomplete, por exemplo, dos navegadores. Sim. E a relação de infostealer ali, o infostealer realmente ele pode ser entregue pelo phishing, né? Então o cara pode mandar um e-mail falando, baixa aqui esse PDF ou esse programa e para ganhar alguma coisa, né? Alguma coisa em troca. E na verdade aquilo ali é um infostealer, né? Pode ser até um adware, por exemplo, que é um programa que ele parece alguma coisa real, mas na verdade ele tem outro intuito e pode acabar roubando informação, né? Então tá tudo bastante linkado, digamos assim. Isso aí. E o Fastiller também tem uma prática que eles utilizam bastante, que é automatizar isso para poder fazer vazar aqueles vazamentos gigantes que a gente vê, né? Então aquelas a gente é conhecido como lista combo, combo list, nos grupos de Telegram vende essas listas, né? Então normalmente eles usam uma automação com o InfoStealer para alimentar essas combo lists automaticamente e entregar isso para o mercado como um vazamento de dados. Então, naquela fase que o Carlos comentou sobre reconhecimento e que ele falou ali sobre vazamento de dados e OSINT, naquele momento ele já poderia ter pego uma credencial válida e que ele nem precisou chegar numa engenharia social para poder executar alguma coisa. Então, ele pula, né, a questão do da engenharia social para poder já executar de fato toda a trilha do ransomware. Né? Então, mas o que o Carlos comentou é uma verdade. Normalmente o phishing ele está sendo feito antes, né? Ele está sendo utilizado para eu te entregar o infostealer, o malware infostealer, para ele coletar essa credencial e alimentar uma base minha para daí eu poder cometer o nosso, enfim, o objetivo dele, né? Muito boa pergunta, John. Obrigado aí pela participação, viu? É isso, pessoal. Se não temos mais perguntas, então, passamos aqui 3 minutinhos do nosso tempo. A gente encerra por aqui e fica à disposição aí nos nossos LinkedIns, enfim, outros contatos para vocês entrarem em contato com a gente. E não esqueçam que semana que vem tem um outro webinar falando sobre Mail Protection, agora sobre tecnologia, né? Como que a gente utiliza tecnologia para poder fazer detecção e resposta a essas ameaças aí. Forte abraço, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Olha, pessoal, tchau, tchau.